O que é leitura para você? Ou melhor, quando falamos em leitura, o que vem à sua cabeça? Provavelmente, a primeira imagem que surge é de alguém lendo um livro, encarando as letras, juntando umas às outras e formando as palavras. E se te disséssemos que a leitura vai além dessa decodificação de textos, dessa interpretação restrita ao que está escrito? Podemos pensar a leitura como uma análise das subjetividades, como uma importante ferramenta na construção de um olhar crítico, como uma prática discursiva que atravessa os sujeitos e também como um dispositivo de poder. Com o passar dos anos, alguns teóricos da linguagem produziram e reproduziram diferentes concepções sobre o que seria essa leitura. Entre eles, podemos citar Paulo Freire, grande educador brasileiro que, em seu livro A Importância do Ato de Ler, lançado em 1981, afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, antes mesmo do sujeito ser alfabetizado, isto é, aprender a decodificar textos, seguindo esse princípio, ele já saberia ler implicitamente não só as palavras escritas, mas o mundo e suas entrelinhas. Segundo o filósofo francês Michel Foucault, o discurso, e nesse caso a leitura, carrega consigo perigosos poderes e por isso ela se torna objeto de desejo e coerção. A leitura pode ecoar vozes, quebrar fronteiras, mobilizar pessoas e até denunciar. Ela pode dissolver sistemas de poder e, por essa razão, ela pode ser alvo de interdição. Lembrando que um conceito específico para a leitura nunca foi proposto por Foucault. No entanto, lendo o texto Pistas para se pensar numa bioleitura sob a luz de Michel Foucault, de Diego Medeiros, presente no livro Teias Discursivas, Leituras, Sujeitos, Atravessamentos, a partir do desenvolvimento do conceito de bioleitura, que seria a organização dos corpos que leem, nós podemos pensar a leitura como um dispositivo de poder. Mas antes, o que seria esse dispositivo para Michel Foucault? Segundo Foucault, o dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos. Ou seja, em determinado momento histórico, aparecem discursos, aparecem práticas que visam responder a essas demandas sociais. Surgem dessa necessidade de unificar uma nação em um determinado padrão de pensamento ou em um determinado modo de ação. O dispositivo é, então, um conjunto de elementos que controlam os sujeitos, constituindo e organizando esses sujeitos em sociedade. Bom, agora vamos te contar uma história. Era uma vez uma moça chamada Sioneide. Ela morava numa cidadezinha lá de Pernambuco, de poucos mil habitantes, chamada Manari. Era muito querida entre os moradores da comunidade. Era rezadeira e, apesar de não ter estudo, até serviço de médico fazia. Por isso, sempre foi incentivada a se candidatar para vereadora. Falavam: Sioneide, se candidata, você é uma pessoa de bem. E lá foi ela, se candidatou e logo de primeira foi eleita. Sioneide não sabia ler, nem escrever, e nas sessões da Câmara surgiam todos os dias documentos para ela assinar. Ela sentia medo, ela não sabia o que estava fazendo ao assinar aqueles documentos. Ela sentia que os outros queriam fazer a coisa errada. Narrativas como essa ilustram as privações, os desafios que as pessoas analfabetas passam cotidianamente, justamente por não dominarem esse código escrito, não desfrutarem do privilégio que é o ato de ler, ficando dessa forma marginalizadas em uma sociedade cujo funcionamento se dá principalmente
através desse código, sendo forçadas a acreditarem no que ouvem e terem seu exercício da cidadania muitas vezes comprometido ou questionado. Esse relato foi contado no documentário A Vida que a Gente Só Ouve Falar, da jornalista Julia Tami, que mostra como esse dispositivo pode controlar e organizar os sujeitos em uma sociedade, revelando os obstáculos daqueles que não sabem ler em um cotidiano inundado por vocábulos. Expondo o contraste do interior pernambucano de Manari e a cidade de Franco da Rocha, localizada em São Paulo, esses obstáculos são escancarados em uma obra majoritariamente silenciosa, mas repleta de discursos que gritam por mudança. A leitura, para grande parte da população brasileira, ainda é considerada uma prática luxuosa. No entanto, será que essa elitização do ato de ler é intencional? Seria o acesso democrático à leitura perigoso para as relações de poder que atravessam a nossa sociedade? Recentemente, em abril de 2021, tomou as manchetes dos principais jornais brasileiros um documento acerca da reforma tributária, lançada pela Receita Federal, que defende o fim da isenção de impostos para livros no Brasil. Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, isso poderia aumentar em até 20% no preço final para o consumidor, o que consequentemente seria um gritante incentivo para o brasileiro ler ainda menos. Tamanho absurdo é justificado por um argumento de que pobres não leem e por isso os livros deveriam ser tributados. Tendo consciência do papel do sujeito leitor como aquele que, repleto de inquietações, intercede sem receio de se fazer ouvir ou denunciar aquilo que vai contra seus valores, os governantes tentam, a todo custo, censurar e dificultar a disseminação do hábito de ler. Por isso, a leitura não pode cessar. A partir da leitura, é desencadeado um processo de produção de saberes. Através dela, nós podemos não somente tomar consciência da dimensão do nosso potencial enquanto sujeito que vive em sociedade, mas também nos constituir como sujeito.